com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Vencemos mais uma semana. Já estamos no final de janeiro, 29 de janeiro de 2021. Portanto, já estamos vencendo mais um mês. Glórias a Deus por isso, que nos conduziu em triunfo sempre. Não é até aqui nos ajudou o Senhor, é que em Cristo nos conduz em triunfo sempre. Bem-vindos sejam todos, que bom, estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Você que é novo, esse canal cresce de forma grandiosa e por isso eu quero dar boas-vindas sempre aos novos inscritos. Meu nome é Geraldo Moraes e esse é o canal que prega o Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Bom, o tema da nossa live hoje, sem muitos rodeios, o tema da nossa live hoje é a ineficácia do jejum religioso. Não há eficácia no jejum. O jejum fazia parte de todo um contexto judaico, fazia parte da lei cerimonial de Moisés, era o dia da aflição, e que os judeus, incluindo Paulo, praticavam. Eles não faziam jejum como os evangélicos fazem. Os evangélicos querem emprego, fazem jejum, sem nenhuma noção do que significa jejum. Como lê na Bíblia, como eu disse, a Bíblia não é uma fonte histórica de conhecimento. A Bíblia é um manual de regras religiosas. Joel fez jejum, o profeta Joel, vou fazer também. Daniel jejuou, eu vou jejuar também. Mas não procura saber se isso fazia parte da obrigação dos judeus, um ritual, uma das ordens. Não sabem nada. Está na Bíblia, eles pegam e fazem. Mas faz jejum para arrumar marido, para arrumar namorada, faz jejum para trabalhar, é propósito de jejum, de oração, e casta de demônio, está escrito lá e vai e pratica, mas sem ter uma base de conhecimento. E é por isso que a gente fala, Paulo, que foi um dos grandes reformistas da sua época, ele não trouxe um evangelho como um manual repetitivo de regras que não mudam, que não traz mudança substancial. Ele trouxe novidade de vida. Ele trouxe essa transformação, essa metanoia, uma epístola de Cristo escrita no coração. Então, há algum tempo atrás, mais ou menos de 9 a 10 meses, a liderança religiosa nesse país levantou um jejum nesta nação para vencer uma epidemia. Vamos fazer um jejum. E fizeram um jejum, e bota na janela, bota isso, bota aqui, eu estou só olhando. Deus não atende isso aí? Ei, alô! Deus não atende jejum neste pacto. Tanto não atende que mostrou-se a ineficácia. Não adiantou de nada, como nunca adiantou. Deus não é movido pela fome. Se Deus fosse movido pela fome, os países da África eram atendidos por Deus. Se Deus fosse movido pela fome, esse país onde centenas e milhares de pessoas morrem de fome, estariam debaixo da provisão de Deus. Deus não age por meio disso. O jejum, repito, fazia parte de um contexto judaico. E a liderança evangélica judaizou os crentes. Os crentes estão judaizados. Eles obrigam os gentios a viverem como judeus, sem explicar a regra clara. Então, olha o que disse Paulo aos hebreus que praticavam, eram judeus convertidos, mas fazia parte do seu contexto, da sua vida. Abençoados, nem os médicos hoje estão obrigando as pessoas a irem em jejum. De acordo com o exame, não há mais essa necessidade. Capite? Leia. Disse Paulo aos hebreus, é isto, capítulo 9, eu vou ler o 9 e o 10.
É isto uma parábola para a época presente. Era uma parábola para a época presente ou futura? Presente. Bem, se era presente e Paulo que escreveu em 67, a parábola relatada ali tratava daquele contexto. Entende? É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes, os dons e os sacrifícios do antigo pacto, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o culto prestado pelos judeus, toda aquela parafernália, toda aquela lei cerimonial, está relatado aqui, eram ineficazes para aperfeiçoar quem prestava o culto. Versículo de número 10. Os quais não passam de ordenanças da carne e que eram baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, purificações por meio das águas, imposta até o tempo oportuno da reforma. Quando aconteceu a reforma que a igreja ignorou? A reforma se deu em 70 DC, quando definitivamente o céu e a grande reforma aconteceu. Ele tirou o templo que estava de pé com os levitas, com os sacerdotes, e então estabeleceu. Houve uma reforma, mudou-se tudo, de fato e de verdade, mudaram-se os pactos, mudaram os sacerdotes, mudaram as alianças. Então, aquela aliança era ineficaz. Todo o seu contexto cerimonial, toda a lei cerimonial, toda ela era ineficaz. Então, quem vivia essa ineficácia eram os judeus e não os gentios. Os pastores estão trazendo a ineficácia da lei para escravizar os gentios e reduzi-los à escravidão. Está aí uma igreja de joelho para nada. Você lembra que fizeram um jejum nesta nação? Pasmem, a grande maioria teólogo, pregadores de centenas de milhares de pessoas, fazem reuniões em Camboriú, atraem as pessoas, fazem caravanas para ver esses homens botar uma nação de crentes de joelho para algo ineficaz. Vejam, estudam e não conseguem chegar ao pleno conhecimento. E quando fizeram este jejum para colocar o povo de Deus de joelho, de rosto no pó, com fome a madrugada toda, fizeram baseados em quê? Que a graça não tem base para isso. O evangelho do Cristo ressuscitado não está baseado em ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas e abluções. A base do evangelho é fé. Agora, a lei é que era uma ordenança para a carne. A lei é que estava baseada em comidas e em bebidas. Jejum, Páscoa judaica, purificação com águas. A lei é que tinha todo esse amparato. Então, baseados em quê? Que esses homens, chamados de homens de Deus, teólogos, pregadores, avivalistas, evangelistas, outras coisas listas, outras coisas cheias de listas, igual zebra cheia de listas, baseados em quê? Que eles botaram uma nação religiosa, missionários de uma nação pagã, botaram uma nação crente. Os cristãos não. Os cristãos não comem desse reggae. Baseado em quê? Baseado aqui em Joel, profeta Joel, lá no Antigo Pacto. Olha lá, capítulo 2, versículo de número 15. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Ora, o jejum
era um rudimento da lei, era o dia da aflição, eram os judeus que praticavam o jejum. Paulo era judeu, praticava o jejum, fariseu. Quando os dois homens subiam ao templo para orar, um era o fariseu, o outro era publicano. O fariseu, o orgulhoso, batia: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que tinha. Esta era uma doutrina de quem? Uma doutrina farisaica. Como é que eles trazem essa doutrina farisaica e colocam no colo da igreja? E a igreja, igual pintinho no ninho, igual passarinho no ninho, e chamam esses homens que colocaram uma nação de joelho para coisa ineficaz. Nossa, Geraldo, mas você consegue com a 4ª série desqualificar toda esta turma? Pois é, vai fazer o quá? Vai fazer o quá? Se eles não conhecem, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Pegam uma expressão do profeta Joel lá no Antigo Pacto, aonde os judeus tinham que fazer isso. Mas veja, não é na França, não é no Canadá, é em Sião. Quando não é isso, se baseiam no jejum de Daniel, de um defunto. Mas Daniel era um judeu. E os judeus, quando estavam tristes, jejuavam, afligiam a sua alma. Davi jejuou quando o filho estava lá, morre e não morre. Afligia a sua alma. Como é que querem dizer que são pregadores do evangelho, trazendo aflição de alma para aqueles que têm óleo de alegria ao invés de tristeza? Como que nós aceitamos isto sem reagir? Como que no meio dessa turma toda não apareceu ninguém para gritar: tem morte na panela? Como que não apareceu ninguém na ousadia do Espírito Santo para dizer aos pregadores, aos avivalistas, aos evangelistas, aos grandes mestres, para dizer que eles estavam judaizando a igreja de Cristo, trazendo deformidade, trazendo enfermidade, trazendo fermento para dentro de uma igreja que o próprio Paulo, pelo Espírito, disse que a igreja de Cristo é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito? Como que nós aceitamos isto? Olhamos para os anéis dessa turma, olhamos para aquilo que eles pulavam, para os rodopios, para os gritos, olhamos para os balabachúria, para os creme-craques, pelos lava-sunga na bacia, e esquecemos que nós temos olhos iluminados para entender que nós não podemos permitir deformidade no corpo de Cristo. E foram lá em Joel buscar na lei, numa doutrina fraca e inútil que só quer escravizar. Foram lá buscar algo ineficaz quanto àqueles que prestam culto, para colocar uma nação de joelho. Não houve resposta, porque Deus não ouve. Não ouve. Tá entrando aí agora? Não começa não, que eu já viro logo no samurai aqui, mas eu já arrebento logo. Não entra não. Pode voltar, deixa só o povo da graça ouvir. Que não ouve vocês. Vocês fazem jejum, não adiantou nada. Olha quantas pessoas morreram. Vocês fizeram jejum, choraram, gemeram, aproveitaram, tomaram o dinheiro das pessoas. Não adiantou nada, porque Deus não ouve vocês. Deus não ouve a gritos vazios. Vocês são médicos que não curam, são charlatanistas, são curandeiros, são feiticeiros. Vocês não são oradores, vocês são tomadores de dinheiro, vocês são aproveitadores da fé alheia. A nação passou aí por enfermidade, morrendo todos os dias. Vocês não apresentaram um milagre. Sabe por quê? Porque o milagre de vocês é comprado. O milagre de vocês é comprado com cesta básica na comunidade, de pessoas carentes, de pessoas que morrem de fome, e vocês
vocês dão uma bolsa de comida, dão R$ 200, compram bujão de gás e mandam dar testemunho. Mentirosos, hipócrita, vocês botaram uma nação de joelho e Deus não atendeu vocês, nunca atendeu. Nós vimos com os nossos olhos, diante dessa dificuldade, que não se apresentou ninguém em nome de Deus dizendo: eu curei. Os demônios sumiram, os caroços não apareceram, os cancerosos não foram mais curados, porque vocês sempre foram uma fraude. Vocês buscam inspiração naquilo que é ineficaz. A graça, sim, tem a sua eficácia. Ele disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A palavra é viva, ela é eficaz, ela como uma espada de dois gumes. Esta sim é o evangelho da graça de Deus, que mostra resultado, que transforma a vida, que ilumina os olhos, que tira as vidas da mão dos lobos cruéis e os coloca diante de Deus, da onde ninguém os arrebata. A graça sim tem uma espada afiada, basta, é poderosa, é eficaz, não é como esses rudimentos da lei apresentados por esses falsos mestres. Basta, nós vamos fazer vocês calar, nós vamos dizer que o que vocês apresentam é uma deformidade, o que vocês apresentam é uma fermentação, faz mal, dá cólica, dá ânsia de vômito. Foram em Joel buscar inspiração. O jejum nunca foi para a igreja de Cristo. Jesus de Nazaré já havia dito isso. Marcos, capítulo de número 2, versículo... Deixa-me ver. Perdão, não é Marcos. Rapidinho, peraí. Deixa eu procurar aqui. É rápido. Você já conhece. Você sabe muito bem que esse programa aqui é rápido. Você sabe. Olha só. Marcos capítulo 2, versículo de número 18. Livro histórico da lei Máscaras. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. A pergunta que eu faço é: quem é nesse texto que estava jejuando? A igreja, os discípulos que andavam com Jesus ou os fariseus? A pergunta que eu faço é: jejum é para a igreja ou era da lei de Moisés? Da lei de Moisés. Porque olha lá quem estava jejuando: os ferrenhos seguidores da lei de Moisés, os fariseus. A pergunta que eu faço é: fariseus expulsavam os demônios? Fariseus tinham comunhão com Deus? Fariseus ouviam a voz do Espírito Santo? Fariseus falavam em línguas estranhas? Os fariseus balabachúria, balabalaia, balabalaia, balabalá? Não. E por que eles estavam jejuando? Eles eram santos? Estavam mortificando a carne? Estavam vendo folha pegando fogo? Hein? O que está acontecendo aqui? Os fariseus, os ferrenhos seguidores da lei, estavam jejuando, porque isto era a cultura judaica. Leia. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Se estavam jejuando, estava triste por algum momento. Estava afligindo a sua alma. A característica do jejum era essa: aflição de alma, tristeza, luto. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A pergunta que eu faço a você novo que está chegando agora é: os discípulos de Jesus jejuavam? Não. E por que os filhos de Deus jejuam hoje? Porque os fariseus jejuavam. Então vocês estão igual aos fariseus. Mas olha o que diz o versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Leia. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Quem era o noivo aqui nesta fala? Jesus. Quem era o convidado para o casamento? Os discípulos. Jesus disse: sabe por que eles não jejuam? Porque o noivo está com eles. Então, enquanto o noivo estiver com eles, eles não poderiam jejuar. Agora preste atenção. O noivo ali está antes da cruz.
Ele foi à cruz. A aliança que estava na mão direita como noivo, da cruz para cá, passou a vir para cá, na mão esquerda. Então, houve-se um casamento. Ele se tornou o marido da igreja. Você se lembra em que lá os profetas diziam que Deus não aceita divórcio? É porque ele, na manifestação de filho, iria casar com a sua esposa, a igreja. E uma vez casado com a igreja, casado para sempre. E ele disse a Paulo, no terceiro céus, e Paulo disse à igreja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem os poderes desse século, nem os do porvir, nada pode separar vocês, casada já com ele, do amor de Deus. A pergunta é, se enquanto o noivo não podia jejuar por causa da presença do noivo, muito mais agora, uma vez casado com ele, casado para sempre, não podem jejuar. O que é que os mestres fizeram nesta nação? Vamos fazer um jejum. Sabe o que eles estavam dizendo? Que eles não tinham a presença do esposo. E uma igreja de joelhos, nesse raquitismo evangélico, se entregaram. Cadê a resposta do jejum que vocês fizeram? Hein? Não tem. Não tem porque Deus não ouve vocês. Não tem porque Deus não atenta para isso. Esta é que é a grande verdade. Quando se fazia um jejum, se fazia por causa de tristeza, de luto. Há um relato aqui na Bíblia em que o jejum foi feito para matar Paulo. É isso que os religiosos fazem. Teve um que ligou para cá e disse assim, eu vou fazer um jejum e vou botar o seu nome na boca do sapo. Eu disse, ué, meu amado, você é pastor da igreja, vai botar o meu nome na boca do sapo, meu amado? Tô achando que você está errando Ué, meu amado, você vai botar o meu nome na boca do sapo? Você é pastor ou você é filho de Gandhi? Você é filho de Gandhi, meu amado? Sei não, hein, meu amado. Eu não sei não, hein, meu amado. Eu tô achando que você é coisado, hein? Você é filho de Gandhi. Sei não, boca de sapo, boca da rã. Vou botar meu nome na boca da rã, meu amado. Cruzes. Que é, meu amado? Deixa eu beber até um gole d'água aqui, calma aí. Olha só, Atos capítulo 23, versículo de número 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram, Atos 23, 12. Os judeus se reuniram e sob maldição, sob anátema, juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Olha! Jejum para matar Paulo. Juraram sobre condição de maldição. Talvez, deixe-me especular, talvez eles disseram, seja maldito o dia que nós nascemos, ou que Deus nos amaldiçoe, se nós comermos alguma coisa, enquanto não matarmos este camarada aí. Olha, os pregadores da graça vão sempre ser uma ameaça contra esses religiosos, contra esses profetas pão com ovo. Para mim é tudo profeta pão com ovo. Tenho medo de nenhum deles, nem da profecia dele. Pode botar meu nome na boca do Arran, meu amado. Vai lá no Filas de Gandhi, vai lá. Quer um carrinho? Vai lá, em Filas de Gandhi, lá bota meu nome na boca de Arran, que a filha de Gandhi dá um pau em vocês, que vocês voltam rapidinho pra cá. Vai brincando lá com filha de Gandhi lá, vai. Sei não, hein, meu amado? Sei não, hein? Jejum para matar Paulo. Mas fazem jejum nesta nação para arrumar namorada, fazem jejum para arrumar emprego, fazem jejum para vencer doença, fazem jejum e não arrumam nada. Eu quero terminar esta live, vai demorar mais um pouquinho que eu vou ler nos versículos. É uma passagem muito conhecida, mas que fique mais claro para você. Olha o que estava acontecendo
lá em Israel. Isaías 58, versículo de número 1. Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ergue a voz como uma trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Estavam no antigo pacto. Estou lendo uma história. Entende? Isto já aconteceu, estava acontecendo lá em Israel. Versículo de número 2. Mesmo nesse estado, em transgressões e em pecados, por causa da lei, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Ser o povo, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos de justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Isto era o povo, a nação de Israel. Versículo de número 3. Dizendo, então o povo se chegava a Deus e dizia, leia comigo, por que jejuamos nós e tu, Deus, né? Eles falando com Deus, não atenta por isso. Leia lá a frase, que jejum era tristeza e aflição de alma. Por que afligimos a nossa alma e tu não leva em contas? Significa que o povo estava fazendo jejum e Deus não atentava. Significa que este jejum significava tristeza, luta, aflição de alma e Deus não levava isso em conta. Leia. E eis que no dia em que jejuais, então houve a resposta, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, que era o caso daqueles que estavam jejuando para matar Paulo, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus não ouvia, como Deus não ouve este negócio que se faz aí de jejum espiritual. Não existe isso. Deus nunca tentou, Deus nunca ouviu isso. Igreja, Deus não atenta a jejum. Jejum é coisa de judeu. Jejum era lá em Israel. Nós somos gentios, estamos debaixo da graça de Cristo. Leia o versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Deus então falando com eles por meio do profeta. Que o homem um dia aflige a sua alma, fique com fome. Incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, e Deus agora vai mostrar o que é o jejum, a abstinência. Porventura, não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todos os jugos. Segura! É isto aqui que Deus escolheu como jejum? Sim. Mas é exatamente o contrário que os pastores fazem dentro da igreja. Eles aprisionam os oprimidos e, ao invés de despedaçar os julgos, eles colocam mais julgos. Eles colocam campanha, obrigatoriedade, tem que vir à igreja, tem que congregar, não pode faltar um culto, você é do círculo de oração, você é da mesa dos orixá, é igual a mesma coisa. Você é da dança, você é do reteté, você é do bate-o-pé assim como eu, você é da Filhas de Gandhi, você sabe, em vez de despedaçar o jugo, a canga, eles colocam mais fardo pesado. E depois continuou, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubra e não escondas o teu semelhante? Viu o jejum que Deus escolheu? Eles fizeram o contrário. Eles vieram nessa nação e disseram, a partir de meia-noite todo mundo vai ficar com fome. Se Deus fosse movido por fome, África, vários irmãos me ouvindo agora, era um país, então, debaixo do poder sobrenatural de Deus. Mas ele continua falando, dizendo no versículo 8, então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça
irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando fizer o quê? Ficar com fome? Não. Quando despedaçar o jugo. Quando deixar livre os oprimidos. Quando repartir o pão com o necessitado. Quando ver o nu e cobrir. Não é mostrar a vergonha. Não é apontar o dedo. É quando estender as mãos o necessitado. Dar o pão ao faminto. Este é o jejum. Abstinência. Esta é que é a vontade de Deus. Jejuar o orgulho. Jejuar a soberba. Abstinência de avareza. De reter mais do que convém. Era isso que Deus queria lá no Antigo Pacto. Por que é que quando botaram esta nação de joelho em algo ineficaz, pegando o exemplo lá de Joel, não pegaram isso aqui também do Antigo Pacto? Por que é que não levantaram nesta nação aqui um grande clamor e um grande jejum dizendo, estamos passando por dificuldade? Nós, os pastores, vamos fazer a restituição dos dízimos aos necessitados. Vamos pagar a conta do gás, a conta de luz, vamos dar um auxílio emergencial pastoral, fica a dica, auxílio emergencial pastoral. A você que dizimou a vida inteira e passou por uma crise, vamos dar 6 meses, pagar o seu aluguel, sua kitnet, fazer compra para você. Nunca nessa nação vão fazer isso. Se o cão muda só de cidade, o osso continua o mesmo? Se eles são lobos devoradores, são cães gulosos, como? Como que eles vão fazer isso? Olha, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Vai lá pedir. Vai, aí, alô, tá, deixa eu ver. Aí, você. Volta lá no teu pastor lá, você que caiu aqui de paraquedas, volta lá no teu pastor lá e pede uma bolsa de compra a ele lá. Sabe o que ele vai dizer para você? O irmão tem que jejuar mais. O irmão está com pouca fé. O irmão tem que se lançar nesse propósito. O irmão tem que vir com tudo. Olha, vai ter uma fogueira bamba aí. Bamba, bamba. Ui. Bamba, 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 bamba. Vem com tudo. Traz tudo. Mas, pastor, eu estou desempregado. Traz o seguro-desemprego. Mas, pastor, traz o auxílio emergencial. O irmão tem que ter fé. E então, ele disse, fazendo isto, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Duvido! Falar igual meu sobrinho, duvido e odó. Duvido, porque estas características aqui estão dentro da ineficácia do sistema. O dedo que ameaça, o falar injurioso e tirar do meio de ti o jugo. O que mais tem no meio da religião é o jugo, porque é o jugo que aprisiona. Depois ele continua no versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Tu serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Por que é que então, já que pegaram no Antigo Pacto, não pegaram isso? Porque isto era exatamente o que Deus queria para aquele povo. E quanto a nós, Deus não quer que você traga nada cerimonial da lei para a sua vida. Deus quer que você não seja avarento. Deus quer que você seja grato por esta graça ter chegado na sua vida. Deus quer que você ajude o necessitado, que você pratique boas obras da fé, do amor, do altruísmo e da constância. Deus não quer que você fique com fome para fazer uma troca, uma barganha
Porque é isto o jejum do sistema religioso, uma barganha. Talvez alguém está me perguntando, mas Paulo jejuou? Sim, Paulo era judeu, fazia parte das suas práticas. Paulo ia à festa de Pentecostes, Paulo orava, Paulo tinha todas essas características de um judeu. Mas Paulo não jejuava para ter poder. Paulo não jejuava para Deus falar com ele. Paulo não jejuava para botar o nome de Geraldo na boca da rã, para ir na filha de Gandhi. Não era isso que Paulo fazia. Ao contrário dos judeus que jejuavam para matá-lo. Não entre mais nessa. Deixe-te te dar um recado finalizando. Não entre numa igreja evangélica. Eles vão judaizar você. Eles vão transformar você num seguidor de Moisés. Vão mandar você fazer jejum, batizar nas águas, comer pão e você vai ficar uma pessoa habitolada. Você vai ver demônio em tudo, você vai ver meu nome na boca da rã e você vai andar lá com as filhas de Gandhi. Saia fora disso. Você é livre, você nasceu para grandes conquistas. Você tem que andar em novidade de vida. Meu nome é Geraldo Moraes. Eu vou ficando por aqui e amanhã eu estou de volta. Receba o meu abraço, o meu carinho e o meu amor em Cristo Jesus. Assim é, até amanhã, querendo o Pai. Graça e paz.